Um amigo me perguntou: Rafael, realmente é necessário gravar vários vídeos tratando o tema sábado? E eu disse para ele: eu acredito que sim. Porque se você pegar os sabatistas, eles evangelizam junto com o sábado, no meio do evangelismo deles. Então eles pregam a salvação por graça, mas lembra que tem que ter o sábado. Então não é igual as demais denominações que esquecem do sábado, guardam 9 mandamentos e esquecem do sábado, né? Porque é o quarto mandamento. Então, se você analisar essas religiões aí, sabatistas, eles pregam muito o sábado. E nós, evangélicos, esquecemos de fazer essa refutação. E como eles estão muito preparados para falar sobre o sábado, ele pode pegar aí um jovem cauto, um coitado que não sabe muito da Bíblia, ele pega aquela pessoa e consegue jogar dentro dessas religiões. Porque se você parar para analisar, essas seitas que têm o costume de guardar o sábado, que eram seitas heréticas, você via claramente que era uma seita. Agora elas vão se camuflando no meio evangélico. E o jovem se sente atraído por aquela igreja, porque é uma igreja como toda qualquer. A diferença é que guarda o sábado. Mas a questão não é essa. A Bíblia deixa muito claro que não tem dias e dias. Alguns fazem acepções de dias, outros não fazem. A gente não deve ficar julgando aquele que guarda determinado dia ou determinadas festas. O problema é que eles julgam sim, e muito. E eles soltam milhares de materiais. Eu mostrei nesses mesmos vídeos tratando sobre o sábado que um único livro sobre o sábado, um livro só, tem 40 milhões de exemplares vendidos. Ou um livro, hein? 40 milhões de exemplares vendidos, onde o sábado aparece 22 vezes em 4 páginas. Você imagina ler em 4 páginas 22 vezes a palavra sábado no sentido evangelístico? A verdade, né? A verdade é o sábado. Acompanhe esses vídeos aí que você vai ver que no vídeo nós tratamos justamente sobre isso. Agora, se apenas um livro tem 40 milhões de exemplares vendidos tratando sobre o sábado, você acha que eu estou fazendo muitos vídeos falando sobre o sábado? Enquanto eu tenho agora, por enquanto, tem aí uma meia dúzia de vídeos falando sobre o sábado, essas religiões sabatistas têm centenas de vídeos falando sobre o sábado. Cada canal desse pessoal aí tem centenas de vídeos falando sobre o sábado. Então são milhares de vídeos esparramados no YouTube pregando o evangelho com o sábado. Hoje eu pretendo falar para vocês para quem que foi destinado os mandamentos de Deus no Antigo Testamento. Para quem que foi destinado? E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês os mandamentos da igreja. Então agora nós vamos ver os mandamentos de Israel. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre os mandamentos da igreja. Será que são os mesmos mandamentos? Então você vai acompanhando os vídeos aí que você vai ver a diferença dos mandamentos de Israel e dos mandamentos para a igreja. Então primeiramente nós vamos ler Êxodo, no capítulo 20, no verso 9, que diz o seguinte: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo ou escravo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então nós vemos aqui que quando Deus disse lembra-te do dia de sábado, é para lembrar da forma como é o mandamento, e esse lembra-te não aponta lá em Gênesis, quando Adão e Eva guardou o sábado. Isso é mentira. Adão e Eva nunca guardou o sábado. O sábado você vai ver em Êxodo, no capítulo 16, quando o povo de Israel vai recolher o maná. Então esse sábado aí, quando eles deveriam ter guardado o maná na sexta, esse sábado é a primeira referência do povo de Israel obedecendo uma guarda de sábado. E lá no Êxodo capítulo 20, então Deus vai falar para Moisés escrever lembra-te do dia de sábado. Esse lembra-te é uma referência a Êxodo capítulo 16, não a Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Gênesis não há menção de guarda do sábado, mas Êxodo capítulo 16 tem a menção da guarda do sábado. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não acharam. O maná, é claro. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Ué, mas que leis, que mandamento? Ele ainda não tinha nem escrito ainda toda a Torá, ele ainda iria escrever.
Então, mandamentos aqui nós vemos que é as ordens de Deus ao povo de Israel. E o sábado, a primeira menção está em Êxodo 16. Então, Êxodo capítulo 20, lembra-te do dia de sábado, é uma referência a Êxodo 16. Então, quando algum sabatista te falar assim, leia lá o mandamento do sábado em Êxodo 20, lembra-te, tá vendo? O lembra-te, uma referência a quando no Éden eles guardavam o sábado. Isso é uma mentira, porque se você voltar uma página antes, você vai ler em Êxodo 16, eles já guardando o sábado. Então lembra-te, está ligando então a Êxodo 16, não a Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até Êxodo capítulo 16. Agora eu vou ler alguns textos para mostrar que os mandamentos, a lei de Israel, que é uma só, que nós já mostramos aqui que é uma só, porque foi Moisés que escreveu a lei e os mandamentos, foi Moisés que escreveu com a mão de Moisés, com o dedo de Moisés, mas com a ordem vindo de Deus. Por isso que ele usa a expressão com o dedo de Deus. Mas na verdade foi Moisés que escreveu os mandamentos. Eu vou colocar então algumas referências. Eu não vou ler todo o texto, e eu vou deixar no vídeo para que você veja a letra em destaque, que são as palavras-chave. A gente chama isso de palavra-chave. São as palavras em destaque para você ver para quem que foi destinado a lei. Vamos começar a leitura. Êxodo capítulo 31, verso 15. Olha aí para quem que foi destinado a lei. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua. Ao verso 17, entre mim e os filhos de Israel. Então pode pausar o vídeo se você quiser fazer a leitura, está aí, você pode marcar e depois ler com mais atenção, mas olha a palavra-chave, os filhos de Israel. Verso 17, os filhos de Israel é um sinal para sempre. Então agora pense comigo aqui. Um sabatista diz que Deus não muda, que a lei dele é santa, justa e boa. Ele vai dizer isso, ele é esperto, cara, ele vai dizer isso. Então, Deus não pode mudar a sua lei. Pera, mas se ele não pode mudar a lei, então por que algumas partes da lei ele mudou? Por que algumas partes da lei já não pode usar mais? E como nós vimos no vídeo passado, Paulo, quando usa aqui a passagem de Moisés descendo do monte, com aquele rosto dele glorificado, ele usa essa mesma passagem, Paulo, hein? A passagem que diz que Moisés escreveu a lei e os mandamentos. Moisés escreveu a lei e os mandamentos. Paulo diz que a lei é transitória. Paulo disse isso, que a lei é transitória. A lei de Moisés. Que lei de Moisés que é? Os 10 mandamentos e toda a lei. Então, mandamentos e lei são transitórias. Agora eles vão falar assim, o sabatista. Mas Deus não muda. Então você tem que guardar a lei dele. Só que olha o que o texto diz, ó. No verso 17. Entre mim e os filhos de Israel, o mandamento do sábado, é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e tomou alento. Então preste atenção aí, o sábado é um sinal, é uma aliança perpétua entre Deus e os filhos de Israel. Aí ele pergunta, mas Deus não muda, então como que você não guarda a lei? Porque Deus não muda, a lei dele é santa, justa e boa. Mesmo ele não muda? Então aqui, ó, por isso que ele não muda. Porque o sábado é um sinal entre Deus e os filhos de Israel e é uma aliança perpétua entre eles. Você não é Israel, você não é filho de Israel. Você não tem alguém na sua família que chama Israel. Então você está entrando de intruso aí nesses mandamentos. Mandamentos não é para você. Então por isso que Deus não muda. O mandamento do sábado não foi dado para você. O mandamento do sábado foi dado para eles. Novamente, pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Você não é um filho de Israel. Você não pode guardar sábado. Então por isso que Deus não muda, porque o sábado foi dado para Israel, não para você. Agora nós vamos continuar aqui a leitura. Novamente eu vou colocar o texto aí na tela, a palavra-chave para você ver para quem que foi dado o mandamento do sábado, e depois você pode fazer a leitura com mais tranquilidade. Você pode pausar o vídeo e ler todo o texto, tá certo? Então vamos lá, Deuteronômio capítulo 5. Chamou Moisés todo o Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos de hoje. Olha o verso 2. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco. Israel, o Senhor Deus fez aliança conosco. Verso 3. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança. Então Moisés disse, a aliança não foi feita com os nossos pais,
Foi feito conosco, com nós, como diz um colega meu, nós, né? Agora, como que esses sabatistas dizem que antes de Moisés, aqui, antes dessa situação toda, eles já guardavam o sábado, sendo que a aliança do sábado, a aliança sabática, está aqui, ó, com esse povo de Israel que tinha acabado de sair da terra do Egito. Agora vamos continuar aqui. No verso 12, guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus, ordenou para vocês que é de Israel, tá? Verso 14, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem o teu servo ou escravo, né? Nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que fosse servo na terra do Egito. Olha, você foi servo na terra do Egito? Acho que não, né? Acho que quem foi eles aqui, né? E que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que, ou por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Presta atenção, pelo que, ou por isso, Deus ordenou que guardassem o sábado. Porque vocês aí, povo de Israel, ficou escravo na terra do Egito, em regime de escravidão, e não tendo nenhum dia para poder descansar. Por isso que ele instituiu o sábado, Deus. Por isso que Deus instituiu o sábado, porque ficaram escravos, cativos, sem descanso, sendo no regime aí de escravidão pelos egípcios. Então, por isso que tem a guarda do sábado. Então, nós vemos aqui que a guarda do sábado é para Israel. Agora vamos continuar a nossa leitura. Em Neemias capítulo 9, no verso 3, diz o seguinte: desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles quem? Com o povo de Israel. Note bem, não está falando que a lei é para antes de Êxodo capítulo 20. É aqui Êxodo capítulo 20, é para o povo de Israel mesmo. Então desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhe destes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Percebe que não há divisão de lei moral, cerimonial e tudo mais? Não há essa divisão. Quem fez essa divisão foram eruditos, mestres, professores, teólogos. Não há divisão na lei. Deus falou do céu, entregou do céu essa lei para Moisés. Estatutos, juízos, mandamentos é a mesma coisa, tem o mesmo peso para Deus. Descumpriu uma, descumpriu todas. E lembre-se de uma coisa importante. A lei salvava fisicamente. Se a pessoa descumprisse a lei, ela era morta. No verso 14, o teu santo sábado lhes fizeste conhecer. O santo sábado ficou conhecido para o povo de Êxodo capítulo 20, não para o povo de Gênesis. Deus fez eles aqui, o povo de Israel, em Êxodo capítulo 20, conhecer os mandamentos, estatutos, lei por intermédio de Moisés, teu servo lhe mandaste. Então, quando eles falam que em Gênesis guardava mandamento, isso é o tremendo de uma mentira. Não tem texto bíblico e, pelo contrário, tem texto que vai contra esse tipo de ensino, dizendo que Adão e Eva guardaram o sábado. Deus descansou no sábado. Ele descansou, ele cessou sua obra. Isso é o verbo Shabá. Isso é descansar. Shabá é descanso. Shabá é parar. Simples assim. E nós, para a igreja, qual que é o nosso descanso shabático? É Jesus Cristo. Nós cremos em Cristo, nós somos salvos em Cristo, Ele é o nosso Shabá espiritual e nós paramos sim. Nós paramos no domingo, na terça, na quinta. Quem trabalha em supermercado, por exemplo, em shopping, tem folga no meio da semana. É o Shabá, parou, simples assim. Agora vamos para Isaías capítulo 56 e vamos fazer a leitura daquela forma. Você lê na tela o que está escrito, mas vamos colocar a palavra-chave. Para quem que foi dado o sábado? Será que foi para a igreja? Vamos ler aqui. Isaías 56, verso 2. Bem-aventurado o homem que faz isto, e o filho do homem que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado, e guarda sua mão de cometer algum mal. No verso 4. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Então, a aliança que foi feita para quem? Para os filhos de Israel. Não somente para os jumentos, os burros, as mulas, os cabritos e qualquer animal dos filhos de Israel, qualquer servo ou escravo dos filhos de Israel e qualquer estrangeiro
Tipo, imagina um parente de quinto grau lá da Babilônia, em qualquer outro país lá da Cananeia. Aí eles iriam visitar o povo de Israel no sábado. O que aquela pessoa pagã tinha que fazer? Tinha que guardar o sábado igualzinho o povo de Israel. Porque é a lei do sábado. E até hoje, se você for lá em Jerusalém, eles param no sábado. É muito difícil você encontrar um táxi, algum restaurante no sábado. É muito difícil. Se você procurar, você talvez vai encontrar por causa daquela questão turística. Hoje, em Jerusalém, é uma dificuldade muito grande porque eles param o sábado. E da mesma forma, era assim no Antigo Testamento. Qualquer pessoa dentro de Israel, qualquer prosélito que se convertesse ali ao povo de Israel, tinha que parar no sábado. Então a lei foi dada para Israel. Aos prosélitos, aos parentes de outras nações, tinha que parar no sábado, e até os animais tinham que parar no sábado. Olha no verso 6. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor, como acabei de explicar, para o servirem, para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Então o prosélito também guardava o sábado, como judeu, como uma pessoa de Israel, como israelita, porque ele estava dentro, junto com o povo de Israel. Então ele tinha que guardar o sábado. Olha no capítulo 58. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó e seus pecados. No verso 13, se desviares o pé de profanar o sábado. Quem desvia o pé de profanar o sábado? Ele acabou de explicar aqui, ó, a casa de Jacó. E se você continuando ler o verso 13, ele fica até meio sem sentido, mas lê o 14 para você ver. Olha o que está escrito. Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor disse. Então todo o contexto de guarda do sábado está para quem? Para a casa de Jacó, ou Israel. Jacó, Israel, né? É a mesma pessoa. Abraão, Isaac e Jacó, que passou o nome a Israel. Então sábado é para a casa de Jacó, ou para a casa de Israel. Continuando aqui a nossa leitura, para a gente ir terminando aqui, eu acho que esses textos é o suficiente para você saber que a lei é para Israel. Mas vamos continuar aqui. Em Ezequiel, capítulo 20, eles adoram citar Ezequiel, capítulo 20. Olha o verso 3. Filho do homem, fala aos anciões de Israel. Depois, as abominações de seus pais. Nunca a gentios, sempre para o povo de Israel. Depois você lê o texto com calma, mas preste atenção nessas palavras. Olha o verso 5. E diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó, nunca gentios, nunca outros povos, sempre Deus revelou o sábado para Israel, nunca para outros povos. Ele nunca obrigou outros povos a guardar o mandamento. Ele nunca disse assim, meu santo sábado destinado ao mundo. Nunca disse isso. É o santo sábado para Israel. Por que então que já não deixou claro que o sábado era para todo mundo? Nunca disse isso. Continuando a leitura no verso 10. Tirei-os da terra do Egito e os levei para o deserto. Você, sabatista, foi para o deserto? Você foi tirado da terra do Egito? Não, né? Então o mandamento do sábado não foi para você. Verso 11. Dei-lhes os meus estatutos e lhes fiz conhecer os meus juízos, os quais, cumprindo-os, homem viverá por eles. Também lhes dei os meus sábados. Opa, deu sábado para quem? Deu para eles. Para quem foi tirado da terra do Egito? Não foi para outros povos de outras nações. Babilônia não era para guardar sábado, Cananeia não era para guardar sábado, e nenhum outro país não era para guardar sábado. É somente para Israel guardar o sábado. Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para servir de sinal entre Deus e eles. O povo de Israel é o sinal entre Deus e eles. Por que que nunca o sábado pode ser sinal entre Deus e a igreja? Nunca o sábado pode ser sinal. Porque Deus não mente. Ele deixou claro que o sábado é sinal entre Deus e Israel, nunca entre Deus e a igreja. Se ele disse que o sinal entre Deus e Israel é o sábado, ele não pode voltar atrás. O sinal é o sábado, né? O sinal é entre Deus e Israel. Nosso sinal entre Deus e a igreja é o Espírito Santo. Não confunda as coisas, não mintam. O sinal nosso de cristão é o Espírito Santo.
o sinal entre Israel e Deus era o sábado. Você não pode misturar as coisas. Você está sendo um mentiroso, um tendencioso e fazendo uma teologia muito irresponsável. Você vai ser punido por isso, hein? Você está assistindo esse vídeo, se você continuar nessa mentira, você vai ser muito responsabilizado por isso. Então, repetindo o verso 12 de Ezequiel 20, também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica ou os separa. Por isso que Israel era separado de todas as nações. No sábado, somente parava o povo de Israel. Essa era a separação. Essa era a diferença do povo de Israel para as demais nações. Que o povo de Israel era uma nação muito abençoada por Deus quando eles temiam a Deus, guardavam os mandamentos, Deus abençoavam eles. E no sábado, podia viajar, chegando no sábado em Israel, estava tudo parado. Essa é uma aliança mesmo entre Deus e o povo de Israel. E se você analisar, o povo de Israel deixou de seguir os mandamentos de Deus, praticar a justiça que Deus ensinou através dos mandamentos, através da Torá. Eles ficaram cativos, tanto pelos babilônicos, pelos persas, pelos gregos e pelos romanos. O cativeiro da Babilônia é uma justiça de Deus, porque o povo de Israel deixou de guardar os mandamentos. Deus puniu Israel. Deus não puniu o mundo. Deus puniu Israel. Os mandamentos é para Israel. É uma aliança entre Deus e Israel, não entre Deus e o mundo. Então, o sábado foi dado para quem? Para Israel. Um abraço, Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais.